vamos ver como configurar o nosso software DTC Pro para ZWCAD Professional utilizando as definições de AutoCroquis ou AutoDraw. Já tinha efetuado um vídeo anteriormente com a forma de utilizar, mas neste vídeo vou demonstrar detalhadamente como configurarmos todos os elementos necessários para inserir um levantamento topográfico, quer de um GPS, quer de uma estação total, com designações próprias para o DTC Pro, para ZWCAD produzir automaticamente as ligações de pontos característicos. Antes de mais, vou iniciar com um modelo, um template produzido anteriormente. Caso tenham alguma dificuldade em produzir templates, verifiquem o atalho abaixo deste vídeo de como produzir templates no ZWCAD, são extremamente simples de fazer. Eu vou utilizá-lo porque é necessário configurar layers e respectivas cores, entre outros aspectos, para utilizar o DTC Pro no âmbito dos AutoCroquis. Após ter iniciado então esta sessão, vão verificar que eu já tenho alguns layers pré-definidos, isto é, tenho layers que são referentes a elementos que foram levantados num levantamento de uma estação total, árvores, edificado, edifícios, eixos de via, estações, etc. Estes layers não são necessários especificá-los previamente, no entanto, vão contribuir muito para a simplicidade do nosso DTC Pro. Eu tenho aqui um levantamento codificado de alguns pontos com, além da coordenada em X e Y ou MP, tenho também a cota e um código. Este código, que se expande para muitos pontos que estão aqui, vão ser utilizados para, são 729 pontos que podem ver, utilizados para a execução então do meu AutoDraw. Isto é, estas designações do tipo CE serão designações que têm a ver com o eixo de via, portanto significa que estes pontos todos aqui são referentes a uma estrada que foi levantada. O B1, o B2, que aqui aparecem também, tem a ver com os limites das vias, etc, etc. Tem postes, tem árvores, tudo que são designações ou códigos que aparecem a seguir esta vírgula e que são facilmente configuráveis, serão interpretados pelo DTC Pro. Como é que o DTC Pro interpreta? Vamos aqui às configurações do AutoCroquis e vou passar a demonstrar o que é que significa. Este quadro não tem nada de transcendente, tem os tais códigos que ainda agora acabei de referir. Por exemplo, logo dos primeiros, que era a designação de CE, em que no AutoCroquis aparece aqui como sendo eixo de via. Este eixo de via já o tenho aqui configurado como um tipo de linha border 2, é do tipo poligonal, o código é o tal CE, a descrição pode ser mais por extenso, sem estar designações coladas. Por acaso tem ou tinha a designação igual à do layer, e posso inclusivamente escolher então um layer ou uma layer que já está pré-definida no tal template. Se eu quisesse então utilizar o eixo de via, utilizava aqui. No entanto, o próprio DTC Pro especifica ou cria um layer caso ele não exista. Isto é, tenho aqui elementos que não tinham ou não estão definidos, em que ele automaticamente, ao encontrar a designação de EST, de estação, ou EST01, ele cria estes layers. Como tal, é muito fácil fazer a configuração. Estes limites são os limites do levantamento, do tipo área, cá está. Os tipos de elementos que temos para configurar cada layer ou cada designação são estes, são 4. O símbolo já lá vamos ver para que serve. E podemos também configurar, por exemplo, o rio com layer rio, em que tipo de linha contínuo ou border 2, que são os dois tipos de linha que eu tenho lidos no template. No caso de inserirmos objetos tipo árvores ou estações, outros elementos que são necessários a designação de um bloco,
o DTC Pro vai buscar este símbolo que designado aqui de bloqueio, é de bloco, por forma a inserir este fecheiro. Este fecheiro é sempre no formato DXF. A partir daqui, caso não queiram este bloco, fazem selecionar e selecionam outro elemento que não seja o que está pré-definido. Vou manter aqui este DXF, que já o tenho pré-definido. Caso queira mudar algum destes elementos, fácil de fazer, vou aqui e digo que isto faz parte dos taludes e faço modificar. E reparem que a partir deste momento este conecta passa a ser no layer taludes e é do tipo contínuo e tem um símbolo associado. Após ter efetuado isto, só tenho que fechar e vou então inserir este fecheiro que ainda há pouco vimos, com um sufixo ou código à frente que tem a ver com o código que o DTC Pro vai interpretar, por forma ao, quando inserirmos os pontos, ele vai realizar o autocroquis automaticamente. Vou então buscar esse fecheiro, está ele, vou fazer com que avance aceitando, importar então os pontos todos, os 727 pontos, para o meu projeto. Já está. E aqui vou só mudar a escala. Vou para a escala 1:200, por exemplo. E não esquecer que este aplica o autodraw, o autocroquis, por forma a que ele faça então essa relação entre os pontos levantados e os códigos. Ao fazer aceitar, o DTC Pro faz esta relação e faz então o desenho automático desses elementos que eu levantei através da extração total. Ora, cá está. Os pontos que tinham respectivos a árvores, por exemplo, esta que está aqui 450 ou 452, são então pontos relativos a árvores. Procuramos aqui e vão observar que esses pontos já vinham com a designação árvore antes. Portanto, 452 é uma questão de andar mais para a frente, cá está. Árvore 01 e o DTC Pro insere, numa escala já pré-definida, a designação desse ponto é um bloco de árvore. O mesmo acontece com este via, que está aqui a verde. O mesmo acontece com este rio ou ribeiro. Porquê? Porque tinha pré-definido já as layers e o DTC Pro faz a relação entre as layers e os pontos que foram efetuados o levantamento. Quando aparece um DTC Pro ou DTCP antes, significa que quando não existem, o DTC Pro cria automaticamente as respectivas layers por forma a que sejam utilizados na falta dos mesmos. Como tal, é muito simples de configurar e poupa-nos muito trabalho, digamos, a ligação dos pontos comuns, como o caso de edifícios, cá estão eles, o caso das vias, o caso de rios e limites de levantamento. Com isto, muito fácil, sempre com as configurações do autocroquis, explorem e verifiquem que é de uma simplicidade muito grande.